aí que você pode ser que você nunca tenha se feito, ou tenha ouvido, ou se alguém perguntou, você acha muito estranho, Voltei. ou desnecessária a pergunta. A pergunta está aí, ó. Por que preciso frequentar as aulas de língua portuguesa se já sei falar português? Por que será? Por que eu tenho aula em português? Para que eu tenho isso como disciplina? Por que não, em vez de português, não coloco um outro conteúdo mais importante? Por que será? Vamos dialogar sobre isso um pouquinho aqui? Aí tem uma resposta do material, mas a gente vai trazer isso como provocação para que vocês possam realmente estudar com um senso crítico assim apurado. Para aceitação, para rejeição, para mim tanto faz. Eu respeito a todos, mas falta de compreensão é o que a gente não tolera, não gosta. Aí você pergunta assim, né, para que eu tenho aula de português, já que eu falo português? Ó, por quê? Mesmo a gente falando português, a gente se expressa errado, nós falamos errado também. E lógico que a língua portuguesa ficou uma língua mundialmente, né? Todos os países devem ter a língua portuguesa, porque é uma língua muito diversificada. Quero ouvir mais pessoas. Chat também está liberado. Eu vou. Professor, eu até hoje não sei falar o português direito, então. Porque, assim, português é uma língua das mais difíceis de aprender. Muita coisa. Que às Sim, vezes nem precisa ter isso tudo, mas tem. Tô o ouvindo. português ele é muito diversificado, então, e tem muita regrinha chata quando a gente vai realmente estudar. E Então, também muda muito. sim, Podem falar, eu quero ouvir vocês. É momento para vocês a terem. ortografia de algumas palavras muda muito com o tempo também, então a gente tem que estar aprendendo sempre para ficar atualizado nesse sentido. Aprimorar nosso vocabulário, ter uma escrita melhor, ortografia. Ainda Vamos. mais em hoje em dia que a gente usa muito essas gírias e tal. Para uma coisa mais formal, a gente tem que usar o português certo. E às vezes a gente não sabe porque a gente não usa normalmente. Ok. Ô, Ou professor, escrevendo. e também o português é uma maneira de comunicação, né? Todas as línguas é uma maneira de comunicação. Então, a gente precisa saber para poder escrever o que a gente está sentindo, como que a gente vai comunicar com as outras pessoas, como que a gente vai escrever cartas, e-mails, como pesquisar alguma coisa no Google, estudar, enfim, a gente depende do português para viver. Porque se a gente não soubesse, a gente seria igual na época pré-histórica, sabe? Enfim. Não. Ok, deixa eu fazer só algumas considerações, mas é um assunto que vocês vão lidar no nono ano, primeiro, e é uma discussão legal. Mas tendo essa discussão agora, no oitavo ano, você já tem agora uma base para discutir com os professores, para aprofundar com outras turmas e tal. Eu fiz uma comparação em outra turma, é o seguinte, para quem questiona por que estudar português, e eu respeito quem questiona, porque é um direito questionar, senão não teria a função a escola existir se a gente não fomentasse a crítica e o ponto de vista, eu respiro. Então, não preciso estudar sobre respiração, porque eu respiro. Eu bebo água, então não precisa estudar água, não, porque a água eu já bebo. Eu estou no planeta Terra, então estou na Via Láctea, então, assim, a ideia de estudar aquilo que você já usa é comum. E é necessário você estudar o que você usa, porque você vai aprimorar detalhes que você não tinha antes. Aí, quando você fala do português como uma língua complexa, difícil, eu não tenho nada a dizer contra. Ponto. E tem professor que vai dizer, não, é fácil. Não, 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 não penso assim. Fica mais fácil você se organizando para estudar. Fica mais fácil. Mas nunca vai ficar fácil, nunca. Ô, Roberto, tu tá me decepcionando. Posso fazer nada. Eu gosto de trabalhar com a realidade. E a gramática é difícil, ela tem regras realmente que não tem sentido mais nenhum, mas preciso aprender porque vou ser cobrado numa prova, isso é bem claro para vocês, e às vezes vou usar também, às vezes não, em muitas situações sociais. Então, o papel da aula de português é que você pense o quanto a língua portuguesa é complexa, é complicada, é confusa, mas tem utilidades que eu vou, muitas vezes, reproduzir ou não.
Porque, assim, saber algo é saber usar e também saber não usar. Você só usar ou não usar não é o papel da escola. A escola ela vem para te dar um conhecimento aprimorado do conhecimento prático e do conhecimento que fica só alegórico. Como assim alegórico? Alegórico é que eu falo num sentido mais pejorativo. O professor de artes não vai gostar da expressão alegórico como um deboche, não. Mas, assim, você vai ter aquele conhecimento de assim, eu vou usar no gênero textual, no tipo textual. Ou tem regrinhas que você vai ver que ela vai sair de moda. E vai sair de moda mesmo. Uma coisa que alguém falou aí nas entrelinhas, a língua, ela muda. Assim como nós mudamos, assim como o universo muda, que está em expansão, em aula de ciências vai falar isso melhor do que eu, a língua vai mudar também, e ponto. Vai mudar para melhor ou para pior, depende do que você vai usar, não vai usar. E uma fala que eu achei interessante aí, assim, eu tenho que aprender para saber me posicionar em situações sociais. Eu vou fazer, vocês estão no 8º ano, aí termina o Fundamental 2, aí vai para o ensino médio, e aí digamos que você tenha, e é isso daqui a um tempo, né, vai estar muito mais tecnológico, né, muito mais digital, vai preencher uma ficha de inscrição, óbvio. Vai ser muito mais prático no virtual, mas é necessário que você leia com atenção, porque às vezes uma informação depende da outra. Não quer dizer que eu, Roberto, não erre porque dou aula, mas assim, com a prática a gente vai ficando sempre muito melhor. Então essa é uma das ideias da gramática, né? Vamos agora, gente, para a página... Lembre aí a página, por favor. Página 18. Foi 18. Isso. Para sempre na memória. Eu coloquei aí no slide, viu, gente? Mas é só para a gente poder acompanhar. Eu não sei, não vou perguntar agora quem está sem os... Tem alguém com livro aí? Tem já, né? Já pessoas com livro, já? Já. Então, a gente está dando vazão a usar o livro, usar o site, porque é o que vocês investiram, então tem que ser usado. Mas eu não vou ler com vocês um texto que eu passei para casa. Não peça isso para mim, não vou fazer, não. Uma vez ou outra eu posso até fazer, mas se eu passei o texto para casa, vocês antecipem lendo. Para sempre na memória. Em foco nesta unidade, a narrativa de memória, que é na aula de redação que vocês têm esse aprofundamento. Emprego do if, nós, né, vimos. Isso! Eu comentei isso já, viu, João? E a produção textual narrativa de memória. Eu comentei que a gente vai resgatar esse aí, então vai ser até mais rápido, mais prático, com certeza, mas eu vou com vocês. E eu até fiz um bate-papo com Thaís para a gente ver a divisão do livro, para ela ficar com as partes e eu com outras. Não que eu não possa, não que ela não possa uma coisa ou outra, mas sabe para vocês entenderem assim, ó, esse canto aqui é mais de Roberlan, isso aqui é mais de Thaís, então a gente já alinhou melhor. Pode acontecer, mas o alinhamento já foi feito. Qualquer coisa, fala com Thaís que ela destrincha com vocês. Gente, essa imagem aqui, que vocês já leram, então fica muito mais, só vai ficar um registro nosso nesse momento. Essa imagem aqui, ela sugere o que para vocês? A imagem que está na página 19. É a do menino com o vô. É essa? Isso. Ah, tá. Isso. Sim. Ah, não é o vô, não, é o tio. Eu travei. Sim, mas assim, a postura deles, um em relação ao outro, como é que tá uma postura? O que essa imagem traz de informações pra gente? Felicidades. Que esse menino tá se divertindo e contando alguma coisa pro tio. Isso. E assim, a figura do tio é uma figura marcante para muita gente, né? Por exemplo, eu cresci com meu tio. Meus tios, na verdade, um mais próximo, outro menos próximo, mas a ideia do tio, para mim, é uma ideia tem uma simbologia muito positiva. Para algumas pessoas, o tio pode ser uma imagem negativa. Então, assim, essas imagens que a gente tem no nosso dia a dia influenciam na interpretação de uma atividade. Por exemplo, um texto como esse aqui, para mim, é legal. Que massa, velho. Não tem a ver com meu tio Zé, tal, meu tio Edno, outros tios, né? Zé, mais ainda, que é um tio que a gente tem mais proximidade. Mas tem gente que pode não ter tido uma vivência boa com os tios. Eu assim, pô, que texto chato. Na minha vida não foi assim. Então, assim, a gente precisa, amadurecendo,
né, separar, embora na prática é impossível, mas, né, tentar fazer o máximo de... Minha vivência foi negativa, mas o livro diz isso aqui. Vamos ver o que eu posso até refletir, refazer minha história mentalmente, e aí vai. Não sei quem aí tem proximidade com os tios, não sei se mora com tios, se... Meu tio pode morar até perto aqui de casa, mas de vez em quando é só um pouco contato mesmo. Pronto. Deve ter seus motivos lá, família e tal. Mas, com certeza, o tio que é o irmão do seu pai ou da sua mãe, ou um tio que você considera tio, né? Tem essa questão da consideração também, que cria um laço de parentesco mais subjetivo, né? Ô, professor, em falar em negócio de criar parentesco, eu criei um parentesco com uma pessoa bem amiga minha, que até hoje eu considero como uma avó, é mulher, aliás. Eu criei essa ideia de que era minha avó na minha infância, e até hoje eu considero. Ah, que bom. Eu acho positivo você considerar as pessoas positivamente, né? Até porque em uma fala Eu sua que acho era... que ninguém conhece a pessoa aqui, eu acho. Hã? Ninguém conhece a pessoa aqui. E eu acho interessante na sua fala a questão da ideia, né? Porque, assim, tudo começa, né, numa ideia. Seja uma coisa boa ou ruim, a ideia, os nossos pensamentos são fortes, né? A palavra amor fica implícita, né? Você não falou amor, mas a consideração tem a ver com amor. Show de bola, Cauê. Boa fala. Tá vendo como a gente pode reler as coisas? Gente, na página 20, a gente não vai ler o texto, depois você já lê, fizeram e tal. Mas vamos assim, repaginar, reviver alguns momentos, algumas cenas aqui, como diz a novela, né? Anteriormente em Meu Tio. Olha só que interessante, o título, ele começa de uma forma bem afetiva. Meu tio. Se trouxesse assim apenas tio, uma coisa não é tio, mas é meu tio. Você vê que o autor aqui, o narrador, ele está impregnando o texto de uma pessoalidade. O que é pessoalidade? Ele se coloca no texto de maneira pessoal. Meu tio, da primeira pessoa. E o interessante também que esse texto chama atenção para a gente, que é um texto em prosa, né, feito em parágrafos e tal. A primeira linha tem apenas 4 palavras. E isso aqui vai chocar muita gente que pensa assim, a professora pediu uma redação e a redação tem 30 linhas. Aí vem aquela ideia de que a redação tem que ter cada parágrafo com 5 linhas, com 4. Gente, isso aí, quando o professor coloca isso, é porque ele está estipulando uma avaliação. Ele não está te ensinando que tem que ser assim, porque todo o texto é assim. Não, não. Eu tenho aqui uma redação, porque isso aqui, o texto é uma redação em prosa, e que um parágrafo foi feito com uma só linha. Roberlan, pode? Como é que eu vou dizer que não? Como é que eu vou provar a vocês que não pode se eu tenho aqui um livro de língua portuguesa, na aula de gramática, com um exemplo de um texto com um parágrafo com uma linha só? Pode. Roberlan, é comum? Aí, não. Eu posso fazer assim sempre, aí depende como o professor estipulou para você. Mas não se sinta errado ao fazer se o critério não for colocado. Ó, se eu disser assim, gente, por exemplo, eu pedi para vocês uma redação, pedi? Pedi. Eu não falei, eu deixei livre, ó, pode ser em prosa e em verso. Aí se alguém fez em prosa e colocou uma linha, se aquela linha tem um sentido ali fechado, um entendimento legal, fala sobre o assunto, eu não vou dizer nada. Agora, no próximo, você disse, gente, neste texto, eu quero um texto em prosa, cada parágrafo com X linhas, aí é outra coisa. Mas não considerem que só está certo se tiver mais de uma linha no parágrafo, porque aí o ensino não tá legal, não. Eu sou bem claro, não tá legal, não. Ou de mim, ou de quem quer que seja, não está sendo bem feito, ou não foi bem feito. E aí agora tem que ser retomado e melhorado. Claro que respeitado, porque todos erram, eu erro também. Mas eu quero que alguém me fale aí um pouquinho, não é spoiler, porque é depois, né? Eu acho que spoiler é só antes. Me falem o enredo dessa história, porque
Em tipologia, que é da aula de literatura, tem um enredo. Me falem aí, eu quero que alguém fale ou que digite o resumo dessa história do meu tio. Olá, você, tudo bem? Será que o sinal caiu para todo mundo? Todo mundo Oi. cochilou? Você tá me escutando, professor? Sim, Tá me escutando aí, professor? sim. Eu não tô escutando ninguém. Eu também não tô escutando mais ninguém. E vocês que estão falando, vocês podem fazer. Alguém falou alguma coisa aí, por favor? Eu quero que alguém agora faça um resumo do texto. E vocês disseram que já havia trabalhado esse texto com Thaís, então assim. Professor, é porque eu não sou boa em falar muito. Então vamos trabalhar isso na sua vida, viu, Manu? Vamos sair esse 8º ano com você falando melhor. Até porque a Professor, oralidade ela faz parte do nosso conteúdo constante. Diga, Serena. A tela tá toda preta. Não tem problema, que agora o foco é ouvir vocês. Tipo, é o texto do meu tio. E isso, eu quero um resumo. Se É fosse, assim, ó. se fosse antes, um spoilerzinho, né? Pelo que eu li, pelo que eu me lembro do texto, era. Aqui tá muito barulho, professor. Ah, ok. Quem mais pode aí? Professor, é sobre o menino mais velho relatando como era a relação dele com o tio, como era o que eles faziam, como ele via o tio, como o tio fazia ele sentir. Ok. E essa relação aí, pode ser Manu ou qualquer outra pessoa, vamos continuar conversando sobre o texto. É uma relação positiva, legal. Sim, Aquela É imagem. a boa. relação com o tio dele parecia uma criança com pensamentos. Ele era a única pessoa que entendia ele e brincava com ele. E aí, depois que ele cresce, ele percebe que não era tudo isso que ele pensava. Então, Ele falou houve uma que o tio, desilusão, mas Sim, ele percebeu, ele viu outra visão do tio, quando ele... uma visão negativa. Não tanto, mas mais negativa do que positiva. Me fala isso, onde é que tá, em que parágrafo está essa informação? Peraí, eu acho que tá... Aí Serena, ele Nesse... admirava, então não admira mais. Aí vamos entender no texto, resgatando essas informações. Tá na página 21. Em que linha, assim, em que Na parágrafo? parte da direita, no primeiro parágrafo lá em cima. Isso só aumentava a admiração que eu sentia por ele, é isso? Uhum. Hoje, olha hoje, um marcador temporal próprio de texto narrativo. Hoje, percebo que ele não passava de um homem corajoso e meio distraído, Li mal. Hoje, percebo que ele não passava de um homem corajoso e meio distraído. Estou me perdendo. Prometi falar dele como uma figura encantadora dos meus jovens anos. Vou manter minha palavra. Interessante, um pouco legal. Vocês perceberem que realmente houve uma certa desilusão. Com o tempo ele perdeu o encanto. Show. Isso. Gente, vocês percebem que o que está escrito nesse texto aqui de palavras tem a ver com a página 19, com a imagem? Vocês conseguem ver assim, uma harmonia entre o que foi, né, de imagem com palavras? Ou aquela imagem que está na página 19 e o texto? Não tem nada a ver, o texto de palavras. Certo, Cauê, show de bola. Tem 2 visões sobre o tio. Hoje, boas participações, hein? Tá aproveitando muito tempo com vocês, isso é bom. Vocês acham que aquela imagem tem a ver? É a do menino? Sim. A imagem da página 19 tem lá Pouco. um pouco. O que é que você pode ver que tem um pouco? Qual o pouco que tem a ver?
Nessa imagem, achei da página 19. Sim. Comparando aquela imagem com o texto verbal, com a história, tem relação ou não? A imagem foi muito mal colocada, não tem nada a ver, nem dialoga com o texto escrito. Tô aguardando, viu? Gente, ó, a gente está aqui monitorando, eu não estou com minha agenda aberta, mas aí a aula sendo gravada, o chat também registra a participação ativa, porque participação só conectada é uma coisa, uma participação ativa, e não, a gente entende, tranquilo, vai acontecer, vai cair, vai, né? Mas tem gente que participa muito pouco, pelo áudio ou pelo chat, então, assim, são participações que a gente vai considerar, né, com um processo de avaliação de vocês. Só fazendo esse lembrete. E aí? Será que a imagem da página 19 e o texto, a história, elas têm alguma relação? Ou não tem nada a ver? Você tem participação, sim, positiva, Beatriz. Eu abri a imagem lá da cena de um filme com o nome do meu tio, é o mesmo do texto. Perfeito. Positivo, Tiagão. Pode ser mais, pode continuar. Show de bola. É que nessa imagem ele estava feliz e era Sim. menor com o tio. E no texto ele fala, não muito que ele tenta não falar, mas ele tá adulto. Olha, que coisa interessante na sua fala, viu, Manu? Aí eu quero fazer um comentário, a gente vai passar para as questões, mas eu não vou ver todos com você, que você já trabalhou com o país, então só alguns lembretes, tá bom? Assim, ó. A imagem, presta atenção na minha fala e anotem isso nos seus cadernos. Tem falas que a gente recorre. A imagem, coloca aí, ó, eu não vou digitar não, vou falar. É um recorte da realidade. Eu também, viu, meu nobre? Viu? Anotem aí a minha fala. A imagem é um recorte de uma realidade. Vou repetir. A imagem é um recorte de uma realidade. O texto verbal, a história, é outro recorte. Roberto, como assim? Gente, nenhum de nós consegue apreender a realidade. Tipo assim, eu tô Professor, aqui. como é um negócio para escrever a imagem, alguma coisa que eu não deu tempo, Aí, porque tu falou muito rápido. pode perguntar. Eu repeti, eu falei 3 vezes, mas às vezes o sinal. Eu sei, mas é porque não deu tempo de eu escrever. A imagem é um recorte da realidade. Repetindo, a imagem é um recorte da realidade. E aí agora eu vou desenvolvendo a minha fala. Pronto, eu consegui escrever tudo aqui. Obrigada. Pronto, valeu. O texto verbal, a história que vocês já leram, é outro recorte da realidade. Ô, Roberto, são tantos recortes assim? Sim. Por que tudo é recorte da realidade? Porque a gente não consegue pegar a realidade. Por exemplo, eu estou aqui em um quarto, na casa onde moro, Joaquim Romão, Jequié, tudo isso é um recorte. Eu não estou vendo o que está acontecendo no quarto, eu não estou vendo tudo, imagine o mundo como um todo. Então, assim, quando você tira uma foto, uma selfiezinha, um não sei o quê, você não está tirando uma foto daquela realidade, mas está tirando um recorte da realidade. Então, assim, na imagem aqui, da página 19, tem um recorte que foca a felicidade. Agora, o porquê disso, talvez queira passar uma mensagem positiva, queira dizer que isso prevalece no texto, e aí os motivos a gente vai fazer especulações, né, que tenham sentido. A história aqui, como ela tem mais elementos, ó, até que tem 3 páginas, cita várias coisas, você consegue ver uma realidade, na minha visão, um pouco maior. Mas ainda não é a realidade total, porque a realidade ela não é algo que você apreenda na totalidade. Isso é minha reflexão, a minha leitura com vocês. Aí vocês
podem discutir isso mais com filosofia, com outras ciências que debatem muito sobre, né, a existência, a realidade, o imaginário, e aí vai. Ok, meus nobres, meu sangue também é positivo. E é vermelho. Entendeu o vermelho, né? É vermelhão. Gente, eu não vou ver todas as questões, como vou fazer com a outra turma do 9º ano, porque aqui vocês já trabalharam o texto com Thaís, eu quero só fazer alguns recortes com vocês. Gente, a aula para vocês está produzindo, tá ok? Tá surtindo efeito? Sim, professor, Sim, tá de boa. Sim. Mesmo que vocês já tenham visto o material com Thaís, mas está tendo tipo assim, um outro ponto de vista, uma outra visão, tá somando. Não é matemática, mas soma, né? Tá vendo? Não é a disso, mas a gente soma. Página 23, está aí aparecendo. Eu não vou querer tudo, vou destacar alguns pontos aí. Não estou anotando na minha agenda as participações, mas a aula está gravada, o chat está ali. Se precisa recorrer, é só recorrer. Olá, meus nobres. Então, eu quero que alguém, já que vocês fizeram já, fica muito mais intenso assim, escolha uma dessas questões que está aparecendo aí na tela, qualquer uma, e comente para a gente, leia, explique e comente. De que página? Dessa página? É qualquer uma, porque vocês já fizeram, não fez? Sim. Pronto, eu não vou ficar, né, aí castigando vocês, é um castigo, é uma retomada na minha fala com vocês. Aí escolha uma dessas questões e comente. A primeira questão. Fique à vontade. Com base nas informações, quem é o narrador no texto? É o sobrinho do... É ele que conta a história, não é isso? ele conta a história dele. É o chamado narrador-personagem. Ele narra e participa. Perfeito. Outra pessoa aí, uma outra questão qualquer, aleatoriamente, mas que está aparecendo na tela, porque fica para a gente poder delimitar, né, a realidade. Mas pode ser qualquer uma, na ordem, tanto faz. A quarta, você pode dar um pouquinho. Nossa, Manuela. Fiquem à vontade. A que estiver aparecendo aí na tela, Tá, então eu respondi uma e você respondeu. Viu? fique à vontade. Eu faço a letra B, então. Tá, ó. A quarta é: qual olhar é mais afetuoso em relação ao tio e qual é o mais racional, de criança e de adulto? O afetuoso é o de criança, claro, e o de racional é o adulto. Tem que falar o porquê ou é só isso mesmo? Interessante. Aí vocês vão anotar uma palavrinha no seu vocabulário aí, se já tem essa palavra, só revise, se não tem, acrescenta. É estereótipo, 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 estereótipo. O estereótipo é quando você caracteriza algo como se fosse geral, tipo assim, a partir desse texto, você pode começar a pensar, exemplo, que toda criança é assim, que todo adulto é assim. Robert, é bom eu ter essas impressões, é interessante que você tenha algumas marcas de homem, de mulher, de menino, de menina, essas marcas, elas vão existir sempre. Agora, você pensar que todo mundo é igual, aí já complica. O que eu quero dizer, na verdade? Será que toda criança é como essa criança aqui? Se eu começar a pensar assim, eu posso ter algumas decepções a mais. E decepção a gente vai ter na vida, normal. Mas às vezes tem umas que a gente acaba alimentando, né? Será que todo adulto é assim? Racional? Então, vamos ter essa reflexão. Pelo menos eu sugiro a vocês. Não posso impor, não. Sugestão de vida. Posso falar da letra B agora? Guilherme colocou uma coisa ali. O menino sentia admiração pelo seu tio. Show. Valeu, Guilherme. Pode ler, sim. Tá. Letra B. Na sua opinião, qual seria a causa dessa diferença? Aí eu coloquei assim. Quando se é pequeno, só reparamos nas melhores partes das pessoas e a parte que mais nos agrada. Porém, com o tempo, percebemos o lado tóxico também. Só isso, pessoal. E uma coisa importante, e a gente vai já finalizando aqui essa parte. Professor, o que é estereótipo?
Você vai dar uma olhadinha no dicionário para ver com mais detalhes, mas estereótipo tem a ver com as características de algo. Uma ideia é essa. Dá uma olhadinha no dicionário, mas estereótipo tem a ver com características. Tipo assim, ó, e pegando a ideia do texto, é como se o adulto é racional. Isso é um estereótipo, tipo assim, é algo que você já caracteriza. O problema é você achar que todos são com aquele mesmo estereótipo. É que parece que meio que o carinha que o sobrinho virou, ele é uma pessoa mais assim que vê a realidade em si, não, tipo, não pensa nas melhores coisas, ou enfim, ele olha a realidade, ou só olha as coisas ruins. Mas aí, ser realista tem a ver com ser pessimista? Não, eu tô falando que, tipo, o menino, quando era criança, ele via mais as coisas alegres. Tipo, o tio, ele era alegre e tal. E agora ele acha meio que ele é pessimista, não realista. Mas ele acha que o tio agora não é tão legal como ele achava antes. É tipo assim, hoje ele vê, recorda as ações, né, do passado, mas já vê com outro olhar. Tipo assim, o que era tão bom naquele momento, na verdade, é talvez um engano, talvez não sei o quê, e vai. Gente, deixa eu ver aqui. Eu não vou ver muita sessão, né? Vocês já viram o texto, então não quero. Mas essa imagem aqui, tá na página 24. Me falem um pouquinho sobre essa imagem, gente, que interpretar a imagem também cai muito em provas e concursos, no Enem, trabalha muito. Você observa a imagem como um tipo de texto, porque a imagem é um gênero, é um texto não verbal. Mas tem que ser contextualizado para ter sentido, senão não rola. E aí? Ele tá com um guarda-chuva, com uma meia. A imagem vai mostrar como o tio se vestia. Que é com guarda-chuva. Ele sempre tava com guarda-chuva. Ô, professor, o senhor tirou a tela, professor. Tudo que tem nessa imagem, o menino falou que ele vestia no texto. E ele era alto, magro e alto. E a meia dele era coloridinha, e aí ele mostrava que ele era mais alegrezinho. E o jeito de andar dele, ele era desastrado. Ó, é que eu pesquisei aqui o que é estereótipo. Estereótipo é o conceito ou imagem pré-concebida, padronizada e generalizada, estabelecida pelos... Aí, cortou um pouquinho. Assim, você olha pra alguém e vê como ela se veste e você, tipo assim, assume que ela é daquele jeito porque ela se vestiu daquele jeito. Isso. Por E isso que é tipo complicado. um preconceito, porque um preconceito de alguma coisa, estereótipo. Isso. Você conhece uma pessoa de alguma coisa e acha que todo mundo é igual àquela pessoa, só porque ela agiu daquele jeito. E assim, ó, a gente tem que ter cuidado, porque assim, a gente tá estudando, então o estudo abre os olhos para a realidade, ou para outras realidades, como você quiser pensar. A literatura, os filmes, novelas, músicas, porque quando fala estereótipo, pode ser que você saia daqui pensando que estereótipo é só o que você vê. Aquele desenho, aquela pessoa... Não. Estereótipo é uma imagem criada verbalmente também. Como assim imagem criada verbalmente? Quando você pega histórias em quadrinhos que a personagem heróica é sempre uma pessoa, aspas, bonita, e aspas, o que é bonito? Eu não vou dizer nada. A pessoa, o herói é forte, sim, mas o que é forte? O herói é rico, mas o que é rico? E isso você começa a ler e começa a crescer com a imagem que a pessoa boa parece com aquela historinha. Mas eu tô grande já. Só que o seu imaginário já foi recheado, já foi alimentado de um tipo de conceito ou preconceito que pode fazer um mal daqueles no dia a dia. Você pode começar a ter terror de pessoas que você aprendeu que eram vilãs, mas estava na narrativa, e aquela narrativa foi feita por alguém com alguma intenção, com alguma vontade, N vontades.
por isso existem algumas datas que aí vocês veem muito em história e filosofia, mas como as disciplinas trabalham de forma muito interligada também, a gente traz um pouquinho datas que vão discutir consciência negra. Por que essa data? É necessário? E eu aqui, agora eu não vou tentar dar a resposta, porque não é o foco aqui, mas vou trazer para vocês a ideia de estereótipo, como ele pode ajudar ou prejudicar a sociedade. Tem um negócio chamado gordofobia. E aí, a imagem do bonito, do feio. Olha que eu puxei o assunto para bonito e feio, porque meu imaginário está permeado disso. O alto, o magro, o baixo. Então, assim, a gente tem que ler e filtrar. Ler e filtrar. Claro que não dá para fazer isso o tempo todo, não você dá um curto. Mas, depois de muita leitura, para assim, rapaz, o que eu li até hoje na minha vida está me dando que ideia sobre o mundo. Os textos que eu leio me falam o que sobre beleza, sobre justiça, sobre honestidade, sobre aprendizagem. Porque vocês leem sobre tudo isso, nós lemos, e isso forma o nosso caráter, personalidade, intenção, visão de mundo, pessimista, otimista. Tem gente que é para baixo o tempo todo. Não sei se você conhece pessoas assim. E eu me lembro agora de uma amiga, não vou dizer o nome, né, que seria muito deselegante, mas eu me vejo, olha só que isso que eu vou falar para vocês, de forma bem sutil, tem muitos anos. Mas porque eu lembrei, porque me marcou. E ela, naquela época, era assim. E aí, fulano, tudo bem? Não. E aí, fulano, como é que tá? Mais ou menos. E era quase todo dia assim. Aí eu pensei, falei, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou me afastar dessa pessoa. Roberto, mas você se afastou da pessoa? Sim. E por que você se afastou? Para respirar. Respirar o quê? Positividade. Porque se eu não conseguia, aspas, resgatá-la daquele mundo pessimista, podia acontecer aqui comigo. Tu virar pessimista. Que é o que eu não quero. Não quer dizer que eu seja o cara mais otimista, mas assim, eu acho que eu não vivo uma vida pessimista, mas aí também é minha visão sobre mim mesmo. Mas como Professor, mas depende. É que Hã? assim, eu sou otimista, mas muitas vezes eu sou, tipo, realista, entendeu? E aí, muitas vezes as pessoas acham que eu sou pessimista, mas não é, eu tô sendo realista. Interessante, viu, mano? Porque assim, isso aí é uma coisa que você realmente vai ter que, já que, porque assim, tudo que cria um embate, a gente precisa até se, né, refazer. Não é que você tem que mudar, não. Jamais vou falar isso pra você, não tenho nem essa função. Mas minha função é que você pense, pô. Já que as pessoas têm esse embate sobre a minha realidade, como é que eu transmito essa realidade? Eu não quero que você deixe de ser realista, até porque eu acho que ser realista é show de bola. E cada um tem que ter o seu espaço no universo, o sonhador, o otimista, buscar um equilíbrio para essas coisas. Gente, são 9 horas, 27 minutos, eu não gosto de tomar o tempo de ninguém. Intervalo, então, eu acho que é uma coisa muito sagrada na escola. E você já tem... Ô, Glória, alguém pensa isso. Nossa, o primeiro professor que fala isso. Não, É o primeiro professor mesmo. Não é que os outros não se respeitam, mas minha fala. Na minha vida. Eu respeito muito o meu tempo. E, assim, tomar intervalo do outro, quanto mais no ensino virtual. Quanto mais no virtual. Então, assim, no presencial, você até dá aquela esticadinha no intervalo, mas no virtual eu não aceito, não. Se eu fizer alguma vez, vai ser equívoco, vai ser empolgação, vai ser alguma coisa, mas não é o que eu quero, não. Sabia que tem uma lei que proíbe os professores de manterem os alunos na sala depois que o sinal toca? Ó a memória. Isso aí é chamada narrativa de memória que vocês estão estudando com Thaís. Meus nobres, bom intervalo para vocês. Saúde e paz, a gente se vê no próximo vídeo, Tchau, professor. no próximo episódio. E, ó, canal Gramática Nova, se inscreva, curta, compartilhe e deixe seu like lá. E comente também. Eu já tenho inscrito. Tchau. Também já Valeu. se inscreveu, professor. Já acabou. Valeu, como diz a Dilson, valeu. Encerrando gravação, vídeo 2, 8º ano, nação, assunto de agora foi um resgate de texto narrativo, interpretação textual e várias informações legais para melhorar a leitura de todos nós.